Amigos verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Nós estamos estagnados no número de inscritos. Conto com vocês para a gente turbinar o nosso canal, para a gente continuar falando, debatendo sobre assuntos que não foram claramente debatidos com a população, com o povo, com a massa. Essa é a nossa intenção. Aquilo que fica nos meandros, nos escritórios, nos corredores, nós queremos trazer à tona. Aquilo que não chama muito, aliás, quando é manchete, quando acontece alguma coisa extraordinária em certas ocasiões, aí os jornais alardeiam, mas morre. A coisa continua acontecendo, mas já não é interesse da mídia, que ganha dinheiro com notícias, com dramas, com espetáculos, com traumas, notícias policiais, e esquecem que o mundo gira, que o mundo vive. Tragam mais inscritos para o nosso canal para continuar trabalhando, deem likes, deixe seus comentários para a gente discutir, debater. Acione o sininho. Tudo bem? Aí o canal vai prosseguir, se Deus quiser. Com a ajuda de vocês vai prosseguir, tá bom? Nós falamos uns 2 vídeos atrás se os verdadeiros acreditavam ou acreditam que o homem tem a capacidade de explorar as profundezas dos oceanos. Se os verdadeiros acreditam nas viagens intergalácticas, viagem à velocidade da luz e acima da velocidade, se acreditam em ET, se acreditam que os ETs vêm aqui no nosso planeta, se acreditam em telepatia, teleportação. O assunto de hoje é uma coisa que foi noticiada. Aliás, ela vem sendo noticiada lá desde a década de 1950, né? Foi notícia e de repente parou, porque talvez estivesse despertando interesse negativo na população, não é? Os governantes dos países acham que é dever deles controlar a emoção, a informação do povo, porque eles decidem se isso vai causar pânico, se vai modificar a economia, se vai chamar tanta atenção do povo que vai prejudicar a sua produtividade. Eles decidem, eles acham que a sua cabeça tem que ser feita por eles. Certo? Então algumas coisas não vêm a público como deveria. Eu acho que o povo tem que ser informado. Você que decide se você acredita ou não. Se você procura mais informação para definir a sua opinião. É você quem tem que decidir. E para isso, você tem que ser informado. Para isso que a gente também incentiva o estudo, a educação. É por causa disso, para que você tenha, para que nós todos tenhamos a capacidade de decidir, estabelecer nossos conceitos, as nossas opiniões. Se a gente aceita alguma definição feita por alguém, por outrem, ou se a gente cria a nossa própria definição daquilo que nos rodeia. O assunto de hoje vai trazer um debate, e são coisas que acontecem, coisas que trouxe aqui, inclusive as informações estão aqui no notebook. Eu escrevi ontem para trazer para vocês. Eu trouxe as informações, são acontecimentos, não são suposições, não são imaginações, não são como acusaram o nosso amigo que escreveu O Triângulo das Bermudas, o Charles.
Berlitz, ele escreveu esse livro baseado no que ele sabia. É lógico que ele colocou a imaginação dele também. Foram feitos alguns filmes sobre o Triângulo das Bermudas, que é o nosso assunto de hoje. Por que é o nosso assunto de hoje? Porque mexe com, primeiro, o planeta. Até hoje, no século XXI, ano 2022, os cientistas não têm uma resposta definitiva. Alguns se alardeiam, dizendo sou autor de uma teoria definitiva sobre o Triângulo das Bermudas, mas não se chegou a essa teoria, a essa definição do que realmente acontece no Triângulo das Bermudas, que eu acho que os verdadeiros já ouviram falar sobre isso. E eu trouxe esse assunto, como eu disse, por dois motivos. Um, que mexe com a falta de conhecimento do ser humano e da ciência sobre o nosso próprio planeta. E isso aí mexe com o oceano. Isso aí mexe com a água, não é? 2/3 do nosso planeta é recoberto por água. Por isso que de longe a Terra é azul. E por isso que nós somos chamados de planeta água. Então mexe com a água, mexe com as profundezas do oceano e mexe também, quem sabe, um pouquinho de imaginação, mexe com extraterrestres. Não estou afirmando nada, estou dizendo que mexe porque tem suposições. Tudo bem? Vamos lá. Aconteceram e acontecem muitos casos estranhos no Triângulo das Bermudas. Tanto que o nosso título de hoje, os desaparecimentos misteriosos no Triângulo das Bermudas. Os desaparecimentos misteriosos. Misteriosos sim, porque não foram explicados. Tem suposições, existem suposições. E o que é Triângulo das Bermudas? Triângulo das Bermudas, na verdade, é um triângulo, é uma área em forma de triângulo imaginário, cujas pontas são a Ilha de Bermudas, a cidade de San Juan, em Porto Rico, e Miami, nos Estados Unidos. Esses 3 pontos compreendem, então, esse triângulo imaginário chamado Triângulo das Bermudas, onde acontecem, né, casos misteriosos. Tá? Por exemplo, quais são os casos misteriosos que acontecem? Desaparecimento de aviões, por exemplo. Desaparecimento de navios. Desaparecimento de pessoas. Talvez nem se fale tanto mais nisso, porque ali é obrigatório navegar e é obrigatório ter linhas aéreas. De repente, eles até desviam, né? Não se tocam no assunto com passageiro. Certo? Fala, nós estamos desviando aqui do Triângulo das Bermudas, ou então nós somos obrigados a passar por cima do Triângulo das Bermudas, nós estamos sobre o Mar dos Sargassos. Não vai falar isso, não é? Até as notícias mais concretas, inclusive no livro do nosso amigo ali que nós mostramos, no Charles ali, o Triângulo das Bermudas, fala, as informações mais concretas nós temos até a década de 70, 1970. As notícias mais detalhadas, que aí desapareceram mais de uma centena de aviões e navios e desapareceram mais de 1.000 pessoas no Triângulo das Bermudas. O mais antigo relato, veja só, vem do nosso amigo Cristóvão Colombo. Ele já dizia que a bússola apresentava um comportamento estranho. E isso Cristóvão Colombo escreveu. A sua bússola apresentava um comportamento estranho, mau funcionamento naquele local. E ele descreveu, disse que o lugar era muito perigoso. Ele não alega por quê, ele não diz exatamente por quê, mas ele dizia que, além do mau funcionamento da bússola, que o local era muito perigoso e que aparentemente parecia emitir luzes embaixo do oceano.
Isso lá em 1492, provavelmente 1492, né? Foi quando ele chegou na América, né? E como o Triângulo Imaginário é formado por São Juan em Porto Rico, a Ilha de Bermudas e Miami nos Estados Unidos, então ele já estava praticamente na costa da América, né? Devia ter passado no Mar dos Sargassos e tal, né? Agora, a fama, como foi que realmente alcançou fama já na nossa idade, digamos assim, na idade moderna? Foi em 1945, no final praticamente da Segunda Guerra Mundial, 5 aviões americanos desapareceram misteriosamente ali naquela região, levando, né, vitimando dezenas de tripulantes. Isso aí tornou o Triângulo das Bermudas famoso. Em 1945, 5 aviões desapareceram sem sinal, né? Eles dizem que a declinação, os cientistas estão dizendo que a declinação magnética na região explicaria o comportamento dos equipamentos de navegação que seriam alterados então naquela região do Triângulo das Bermudas. Estudos da Universidade de Colorado apontaram para algumas especificidades encontradas na região. Vejam só. Cientistas observaram nuvens em forma de hexágono. Nuvens em forma de hexágono, que provocam fortes correntes de ar, fazendo surgir ondas de até 15 metros de altura e desestabilizando as aeronaves. Então, eles estão dizendo aí que foram ventos fortes que fizeram desaparecer 5 aviões, por exemplo, que mexeram com a bússola de Colombo, né? Eu tenho... Bom, vamos lá. Agora, caso emblemático. Eu voo chamado voo 19, em dezembro de 1945, que é aquela famosa esquadrilha de 5 aviões torpedeiros que saíram da base aérea naval de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, para um último treino antes da formatura dos cadetes. No total, o grupo era formado por 14 pessoas. Nessas 5 aeronaves tinham 14 pessoas, pilotos, radioamadores e artilheiros eram os que faziam parte desse esquadrão. Nós estamos contando a história do desaparecimento que tornou famoso o Triângulo das Bermudas, né? Nós estamos contando o desaparecimento de 5 aeronaves militares. Pouco mais de 1 hora depois da decolagem, o comandante da operação informou a base que o esquadrão estava perdido. Olha aí, você acha que não estudaram mapas, as cartas e tudo, antes de sair? E de repente, o comandante avisa para a base que eles estavam perdidos. Na sequência, não demorou muito para que eles sumissem do radar. E o dia estava claro. Teoricamente, o dia estava bom. Simplesmente eles desapareceram do radar. A base deixou de acompanhá-los no radar. E ficaram incomunicáveis. Aí faz uma expedição de busca, uma missão de busca. E enviou outros 2 aviões para o local do último contato. Prestem atenção. Mas as aeronaves e os tripulantes desapareceram também. Desapareceu a esquadrilha de 5 e desapareceu quem foi buscar, quem tentou achar. Então é o seguinte, nos livros pesquisados, nos livros lidos, nos arquivos, na época disse que que estavam falando claramente com a base, eles estavam comunicando claramente com a base que o tempo estava bom e que não ficou o resto. Ou seja,
5, 6, 7 aviões desapareceram e não sobrou um pedacinho de uma poltrona flutuando, um salva-vidas, pedaço de fuselagem, nada. Outra vez foi um avião DC-3, um Douglas, né? O avião DC-3 Flight NC-16002, saindo de San Juan, aí saiu de Porto Rico, exatamente num dos vértices imaginários do Triângulo das Bermudas. Saiu rumo à Flórida, nos Estados Unidos. Avisa a Torre de Miami que está a cerca de 80 km de distância. Tudo bonitinho de novo, comunicando com a base, falta 80 km para eu chegar aí. A aeronave nunca chegou ao destino. Falou que chegaria, faltava 80. Agora, para um avião, 80 km não é uma distância considerável. Simplesmente avisou que estava a 80 km e desapareceu, né? Nunca chegou, sumiu com 32 passageiros. Esse avião, DC Flight NC-16002, tinha 32 tripulantes, 32 passageiros. Em 1951, um avião cargueiro C-124, também da Força Aérea Americana, C-124 da Força Aérea Americana, considerado um dos maiores modelos de cargas do mundo na época, simplesmente sumiu dos radares ao sobrevoar também o misterioso Triângulo das Bermudas. Então, em 1951, um avião cargueiro, também pertencente aos Estados Unidos, desapareceu na região sem emitir nenhum sinal. Teoricamente, as condições de voo eram ideais. O que significa isso? Tempo bom. E não houve uma explicação plausível para o sumiço repentino do avião, que levava consigo mais de 50 pessoas. Então, houve posteriormente outros casos de sumiços, naufrágios e morte neste local. Muita gente tenta explicar a causa do estranho comportamento do Triângulo das Bermudas, inclusive gases que tornariam as águas menos densas e afundariam os navios. Segundo os pesquisadores, eles dizem que na região, realmente, no fundo do mar, existe gás que se transforma, que sobe em determinada época e torna a água menos densa, torna a água menos densa, que prejudica o empuxo dos navios, o empuxo que mantém os navios à tona, sofre um desequilíbrio, e isso faria os navios simplesmente desaparecerem, e outra vez, sem deixar sinal nenhum. Mas, pelos ventos, pelas tais nuvens hexagonais que provocam fortes ventos, que causam ondas de 15 metros de altura, né, que prejudicam os navios, e esses ventos fortes prejudicam também os aviões, que fazem nos desaparecer. No próximo vídeo eu tenho uma coisa para contar para vocês que envolve um navio brasileiro. E lá vocês vão ver, quando a gente estiver conversando sobre esse assunto, vocês vão ver como é que desaparece um e o outro fica. Esses ventos são exatamente localizados, são dirigidos, os gases também são dirigidos. E eu estou dizendo isso porque esse acontecimento com essa embarcação brasileira põe por terra, então, a hipótese dos gases, a hipótese dos ventos fortes, que não pode ser dirigido, ou então alguma coisa ainda muito mais estranha, certo? Por que eu falei, repetindo, sobre esse assunto? O total desconhecimento do ser humano sobre o planeta. Não descobriu, na verdade, verdadeiros, não descobriram realmente a causa desses desaparecimentos. É muita coisa. Não é
algo que a gente possa deixar, não, isso aí é coincidência. Essas 1000 pessoas desaparecidas, esses navios desaparecidos, houve um caso que encontraram um navio à deriva. Não tinha ninguém, nem tripulante, nem passageiro, não tinha sinal de doença, não tinha sinal de peste que pudesse ter dizimado todo mundo ali. E tinha o quê? Um papagaio, uma ave lá. Enfim, alguém que falasse alguma coisa não tinha, mas bicho encontraram essa vez. Mas a maioria dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas não deixa rastro, não deixa pessoas, não deixa salva-vidas, não deixa nada flutuando, não deixa mancha de óleo. Veja só, mancha de óleo, porque navio afundando, avião caindo também afunda. Naquela época, principalmente, tinha óleo, era muito facilmente vazável, digamos assim, mas facilmente fluido, né? Facilmente tinha facilidade de sair de onde estava e subir, né? Menos denso que a água, subiria e deixaria mancha de óleo, como todo acidente deixava e deixa. Já disseram que poderiam ter sido abduzidos navios e aviões, pessoas, que poderia ser um portal, que poderia ser uma passagem para outra dimensão. Tudo isso os escritores aproveitam, os filmes aproveitam. A gente não pode, né, acreditar piamente nisso, mas sabemos que praticamente nada é impossível no universo, certo? No que Deus criou é muito simples, mas Deus criou muita coisa que para nós é complexo. Para isso que Ele deu inteligência para a gente, para tentar desvendar. Até agora o Triângulo das Bermudas não é um caso considerado desvendado, certo? E o ser humano não conhece o fundo do oceano, como eu disse para vocês. Ele não tem condição ainda de conhecer, ir no fundo do oceano. Vai nas partes rasas, né, o ser humano vai. Mas nas profundezas abissais, onde tem realmente as profundidades, grandes profundidades dos oceanos, o ser humano não tem a tecnologia para ir. Por causa de pressão, né, por causa de falta de luz, que o sol não chega, né, muito frio, muito escuro, está submetido a grandes pressões que equipamento humano não suportaria, né, essa pressão. Enfim, esse é um caso para misturar aí a falta de conhecimento do nosso planeta e a falta de conhecimento se realmente nós temos contato com seres de outros planetas, de outras galáxias. Ou talvez nós, com eles não, mas eles sim, com a gente. Quem sabe quanto tempo eles estão nos observando? E quem disse que os seres não ficam escondidos no fundo do oceano? Eles podem estar aqui, no fundo do oceano, né? Nos observando, saindo, pesquisando o planeta. Enfim, o verdadeiro está aí, lançado no ar. Falem o que vocês acham disso. No próximo vídeo, nós vamos falar, então, do caso da embarcação brasileira, e aí a gente fala também das teorias que levantaram até agora sobre os gases no fundo do oceano, né? Que fica ali no triângulo, na área de oceano onde fica o Triângulo das Bermudas. No caso da alegação dos ventos fortes, das ondas de 15 metros, etc, etc. Vamos ver se isso aí, né? Aceita a hipótese, aceita não é hipótese, aceita o acontecimento com o navio brasileiro. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do assunto. Nós vamos continuar. E nos acompanhem outra vez na próxima quarta-feira, quando serão bem-vindos, como sempre foram bem-vindos, como foram bem-vindos hoje e serão sempre. Tá certo? Até o próximo vídeo do canal A Verdadeira História. Desolar Vidal. Eu aguardo vocês.